Então vamos agora aqui buscar e entrar em cada versículo para ver o que esses versículos vão falar com a nossa vida. Marcos 10, 46. Depois foram para Jericó, e saindo de Jericó com Jesus e seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, mendigando. Versículo 46 diz que eles estavam numa localidade e eles foram para Jericó. E o fato de uma grande multidão estar seguindo a Jesus em Jericó chamou a atenção de alguém que estava à beira do caminho, que tinha uma limitação que não poderia mais ver. Eu acho que o que nos dá alegria da palavra de Deus são os detalhes. Se Jesus de repente tivesse ido para Jericó sozinho, não chamaria a atenção do cego Bartimeu que estava à beira do caminho. E eu gosto muito de ler a palavra e me transportar para aquele momento. Uma multidão seguindo Jesus, é um alvoroço de pessoas falando: o que está acontecendo aí? Quem é esse? Tal. E essa mensagem chega no ouvido de Bartimeu. A multidão: o que está acontecendo? Por que tem tantas pessoas passando aqui no meio desse caminho? Gente, me fala, por favor, o que está vendo? Tal. É Jesus que está passando aqui no caminho, por isso que existe uma multidão. Qual é a aplicação desse versículo na nossa vida? Tem muitas pessoas nessa live aqui vendo uma multidão caminhando Jesus, vendo uma multidão sendo transformado pelo poder de Deus. Poxa, mas sabe fulano? Mudou de vida. Sabe ciclano? Mudou de vida, foi transformado. Por que estão seguindo Jesus? Porque começaram a acreditar em Deus, uma multidão. E isso não tem chamado a sua atenção? Bartimeu automaticamente, quando ouviu aquela multidão que estava seguindo Jesus, passando ali em Jericó, ele: peraí, eu tô limitado, mas eu preciso sair da minha limitação hoje. Eu não tô enxergando, mas eu não tô aguentando mais não enxergar, porque no meu ouvido tá chegando histórias de que Jesus cura, salva, liberta, restaura, ressuscita. Então é ele que está passando aí. Então peraí, como eu não consigo enxergando chegar até ele, eu tenho voz. Qual é a sua limitação hoje? Você não está conseguindo enxergar, mas você tem voz. Você não está conseguindo enxergar nem falar, mas você consegue caminhar. Existem pessoas que às vezes dão desculpa para tudo, né? Para mudança, não, a minha desculpa hoje é que eu não consigo ver, então eu prefiro ficar à beira do caminho. Só que Bartimeu não conseguia ver, mas ele, consigo falar, e eu vou falar para vocês, e falar alto. Vamos continuar esse texto maravilhoso. Marcos 10, 46, nós lemos, agora 47. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus vai para Jericó com seus discípulos e uma grande multidão. Essa multidão chama a atenção de um cego que está à beira do caminho, e automaticamente, quando ele vê que a solução que ele precisava estava passando por ali, só que ele não iria conseguir chegar até Jesus com os olhos porque ele tinha uma limitação, ele começa a gritar e a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Você já parou para pensar por que Bartimeu grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Não adianta chamar a Deus, chamar a Jesus para trazer uma mudança para a nossa vida sem conhecer um pouquinho da sua história, sem conhecer um pouquinho do que ele pode fazer, sem conseguir identificar realmente quem ele é. Quando Bartimeu fala Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, ele está falando naquele clamor dele, ele está falando: eu sei quem você é o filho de Deus, filho de Davi, que veio tirar o pecado do mundo, que veio transformar a vida das pessoas. Às vezes nós conseguimos chamar a atenção de Deus não por muitas palavras, mas pela palavra certa. E a palavra certa que Bartimeu falou ali naquele momento foi: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Olhando aqui para o versículo 48, e muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando a gente se transporta para esse momento aqui, uma pessoa que tinha uma limitação, estava passando uma dificuldade, escuta que Jesus está passando ali e tem uma multidão seguindo Jesus em silêncio. Tem uma multidão seguindo Jesus com seus problemas, mas falando assim: eu vou expor meu problema? Tá doido que eu vou expor o meu problema? Meu problema é só meu, como é que eu vou expor? Existem situações na nossa vida que a cura só vai se manifestar quando a gente expor isso, e muitas das vezes vai ser na frente das outras pessoas. Porque se Bartimeu não fizesse isso na frente da multidão, ele não iria chamar a atenção de Jesus para que Jesus parasse e se aproximasse dele. Só que olha, as pessoas que estavam próximas estavam falando: para de gritar,
tá envergonhando todo mundo, tá todo mundo ouvindo essa gritaria aí. Jesus tá passando aqui, ele tem muita coisa para fazer. Como é que ele vai atender? Vai parar para atender um mendigo aqui parando, que tá aqui mendigando aqui, não enxerga, todo limitado. Jesus, ele tá indo lá entre os reis, entre os sacerdotes, e ele gritava cada vez mais. Ninguém pode resolver. Assim, o texto não diz isso, mas quando Bartimeu grita cada vez mais alto, ele está mandando uma mensagem. Ninguém pode resolver o meu problema, somente ele. Eu já busquei médicos, já busquei amigos, já busquei pastores, já busquei padre. Ninguém pode resolver o meu problema, somente ele pode resolver. Então eu vou clamar mais alto, porque eu não estou enxergando. E pelo fato de você que está aqui tentando limitar minha vida para que eu não grite, ele está passando. Eu estou ouvindo que a multidão está se distanciando cada vez mais de mim, então eu preciso gritar mais alto. Jesus está passando, sua vida está passando, minha vida está passando. Algumas coisas que nós queremos que aconteça não estão acontecendo. Então você vai parar porque seu amigo falou que isso daí não é para você não, irmão. Lá só tem ladrão, lá só tem pastor ladrão, só tem pessoas falsas, isso e aquilo. Então você está buscando uma cura e uma verdade em Deus, e alguns amigos que estão ao seu redor, pare de gritar, olha o vexame que você está causando aqui para todo mundo. Você está gritando tão alto. E a multidão se afastando cada vez mais. E ele começa a gritar mais alto: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Qual é o nível do grito que você precisa dar hoje para que ele possa parar e atender aquilo que você quer? Existem pessoas que estão falando assim, ó: Jesus, preciso de ti. Outras estão: Jesus, preciso de ti. Outras estão: Jesus, preciso de ti. Qual é o nível do seu grito hoje? O grito que está aí no meio do seu peito, de tantos anos sem obter o milagre, de tantos anos sem conseguir realizar aquilo que você busca. Qual é a intensidade do seu grito? Jesus, ele está passando. A multidão está cada vez mais se afastando de Bartimeu. E como a Bíblia diz que existia uma multidão seguindo Jesus ali em Jericó, se ele não gritasse, Jesus, ele não iria ouvir. Existem situações que ele já conhece, mas o silêncio da sua vida não vai trazer. O fato de Deus olhar para a sua vida e saber que você precisa de algo e você está em silêncio, mas são muitos textos da palavra que nos ensina que o silêncio e o nosso silêncio do relacionamento com Deus não vai trazer um milagre. O nosso silêncio no relacionamento com Deus não traz um milagre. E aí Bartimeu, que estava à beira do caminho, viu que Jesus estava passando com uma multidão, clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E algumas pessoas que estavam próximas ali tentaram calar aquela voz. Para de gritar, tá incomodando. Para de gritar, ele não vai te ouvir, ele tá passando aqui. Ele vai curar todas as pessoas aqui, menos você que tá mendigando no caminho. Ele: o quê? Eu tô sentindo que a multidão está se afastando. Eu tô sentindo que cada vez mais Jesus está se afastando de mim, então eu vou começar a gritar. E ele clamava cada vez mais alto. E aí chega no versículo 49. E Jesus, parando, disse que o chamassem, e o chamaram o cego, dizendo: tem de bom ânimo, levanta que ele te chama. Esse versículo aqui é muito, muito legal. Então quer dizer que você está chamando a Deus e as pessoas no primeiro momento estão falando: para de gritar, tá fazendo passar vergonha, tá gritando aí que Jesus vai mudar a tua vida, vai curar seu filho, vai restaurar seu casamento. Para de gritar, tá todo mundo ouvindo. Pô, você tá passando vergonha, tal. Então depois que Jesus, ele para e manda chamar, as pessoas falam assim: tem bom ânimo, porque ele está chamando. Então, sabe o que acontece? As pessoas querem te limitar dentro daquilo que você acredita e dentro da mudança que você está querendo de Deus. Só que o que acontece? Quando você está ali disposto ou disposta a colocar a sua vida como um livro aberto e não ligar para a sua reputação. Bartimeu estava à beira do caminho, era cego, e nada iria mudar na vida dele se ele não gritasse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O grito estava na sua garganta, no seu peito, fez com que Jesus parasse e voltasse. E aí é o seguinte: quando Jesus para te atender, as mesmas pessoas que falaram para você assim, ó: cara, para de gritar, para de incomodar o mestre. Opa, ele te atendeu. Aquele grito chato que estava aqui: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, foi atendido. Então as pessoas falaram: levanta-te, tem de bom ânimo. Muitas pessoas que hoje estão vendo a sua vida aí, ó, parada, sem um propósito, sem um destino, sem uma direção. Você que está buscando milagre, que as pessoas estão olhando para a tua vida e estão vendo, essa pessoa está buscando Deus, está gritando por Deus, está querendo Deus o tempo todo. Quando Deus falar: vou te atender, ela fala: ih, rapaz, é hoje. Tem de bom ânimo, que Deus vai atender a sua vida, vai atender a sua petição,
vai atender tudo aquilo que você está querendo. Então, não fique limitado por pessoas que estão ao seu redor e estão dizendo que é para você não incomodar Jesus. Jesus, ele veio nessa terra e ele está aqui. Ele foi, mas ele deixou o Espírito Santo é para a gente incomodar, é para a gente falar, é para a gente colocar para ele tudo aquilo que está no nosso coração, tudo aquilo que a gente quer para uma mudança. E tem pessoas que estão no silêncio. O silêncio não vai trazer para a sua vida o milagre que você precisa. O silêncio não vai trazer para a sua vida a mudança que você precisa. Então, assim, qual é o nível que hoje você está? O nível de sussurrar uma oração? Obrigado, Deus, tal, o Senhor é bom, tal, vai ouvir. Tem pessoas que não estão nesse nível. Tem pessoas que estão no nível de gritar, de colocar: eu quero mudança, eu quero Deus, eu quero transformação. Eu já não aguento ficar aqui mais na beira do caminho cego, sem poder enxergar, sem chegar em lugar nenhum. E Jesus, no versículo 49 de Marcos 10, ele para e manda chamar o cego. E aí, versículo 50, toca demais. Versículo 50 de Marcos 10. E ele, lançando de si sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. O que falar do versículo 50 de Marcos 10? O que eu posso falar desse versículo é o seguinte: a capa falava para Bartimeu que ele estava aprisionado naquele local, e a capa era como se fosse uma proteção. Não, eu não posso enxergar, então essa minha capa aqui é minha proteção. Ela me identifica como alguém que está com um problema. Ela me identifica como alguém limitado. A capa me identifica como alguém que precisa ficar aprisionado e preso aqui nesse local. Obrigado. Quando Bartimeu grita por Jesus na beira do caminho e Jesus está passando em meio a uma multidão e as pessoas falam para Bartimeu: não grite, está passando vergonha, o que está fazendo isso daí? Ele grita mais alto e Jesus para e manda chamar ele. E ele chega e fala exatamente assim, ó: ei, estão mandando te chamar. Ele larga a capa. Quando ele larga a capa, ele está dizendo assim: limitação, chega até a arrepiar, limitação, problemas, dificuldades que estavam naquela capa ali, eu não vou voltar para aí não. Se você está falando para mim que eu estou gritando, Jesus parou para me ouvir, ele está me chamando, eu não vou voltar para essa capa não. Eu fico imaginando ele deixando aquela capa, a Bíblia não diz, mas enquanto ele olhava para aquela capa, ele está olhando assim: limitação, falta de milagres, prisões, tudo vai ficar na beira do caminho porque ele me chamou. Então agora eu estou saindo da minha prisão, da minha limitação, do meu momento de dor, porque ele ouviu o meu grito. Qual é o grito que está hoje na sua garganta que ele precisa ouvir? Ele vai ouvir e vai mandar te chamar. E quando ele mandar te chamar, não pega a capa assim e fala assim: ó, peraí, e se não der certo? Ele está me chamando, eu não estou enxergando, eu quero voltar. E se não der certo? Deixa eu levar minha capa. Vou botar minha capa aqui, ó, no meu ombro e vou lá. Não. Versículo 50 de Marcos 10 diz que Bartimeu deixou a capa. Então existem algumas coisas na minha e na sua vida que para ter transformação você vai ter que deixar a capa. Qual é a capa que você vai ter que deixar hoje? O que te aprisiona? Não, Arthur, tem esse dinheirinho aqui que eu recebo irregular, eu não posso deixar não, Arthur. Ué, mas é irregular, tá vindo de uma maneira irregular para a tua vida. Será que essa capa hoje precisa cair? Não. Eu estou fazendo... Deus de repente está falando com alguém aqui que está entrando nessa live. Existem valores que estão chegando na sua vida que são valores irregulares. Não era para estar. Ah, mas eu vou comer com o quê? Deixe a capa e o milagre vai acontecer. Deixe aquilo que te aprisiona, que não vem da parte de Deus, que o milagre vai acontecer. Então no versículo 50, o que acontece? Bartimeu deixa a capa. Olha que lindo. E ele, lançando de si sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E ele, lançando de si a sua proteção, e ele lançando de si aquilo que limitava ele, aquilo que identificava ele como alguém cego à beira do caminho. E eu fico pensando, as pessoas falando: vai deixar tua proteção? Vai deixar teu pãozinho de cada dia? Vai deixar aquilo que te sustenta de pé? Opa! Ele me chamou. Se ele me chamou, ele ouviu o grito que estava no meu coração e ele me chamou. E aí, versículo 51, Marcos 10, e Jesus falando disse: que queres que eu te faça? E o cego disse: mestre, que eu tenha visto. Então ele sai da beira do caminho, deixa a capa que era a proteção, aquilo que dizia que ele era cego, limitado, mendigo, deixa aquela capa ali que protegia ele da chuva, do sol,
das coisas do dia a dia, lança e se aproxima de Jesus. E aí é a parte que eu amo da palavra de Deus e do relacionamento. Ele vai sempre perguntar. Então, para você aqui, ó, que está nessa live, que já está aqui com um tempo, ou que entrou agora, Jesus está perguntando para você: o que queres que eu te faça? Chega de ir para uma rotina, para um trabalho, para o dia a dia, sem colocar para Ele aquilo que está no teu coração. O que você quer que Jesus faça? Eu quero que volte o meu casamento. Eu quero que meus filhos saiam das drogas. Eu quero que meu marido volte, minha esposa volte. Eu quero que meu pai seja curado, que minha mãe seja curada. Eu quero perdoar um amigo. Eu quero perdoar uma pessoa próxima. Eu quero voltar para o meu trabalho. Eu quero voltar para a minha empresa. Eu quero voltar a ter um relacionamento com um amigo. Eu quero perdoar alguém. Então, quando Jesus decidiu atender aquele cego que estava na beira do caminho, ele deixa a sua capa, a sua limitação, que era aquela capa, é o que identificava ele como alguém limitado e como alguém que era mendigo, que estava à beira do caminho. Ele deixa e fala assim: não vou voltar para cá. Não, essa capa aí me representava quando eu era cego, só que ele me chamou e eu tenho certeza que ele vai manifestar um milagre na minha vida. Então pode deixar essa capa aí, vende, joga fora, pode fazer o que quiser, que essa capa não me pertence mais. E aí versículo 52, e Jesus disse-lhe: vai, a tua fé te salvou. E ele viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Bartimeu saiu de uma posição de estar num caminho para seguir Jesus pelo caminho. O final dessa história é lindo, né? É lindo porque Jesus ele atende ao desejo de um cego que estava à beira do caminho. O cego, ele poderia ter tido a cura. Obrigado, Jesus, um abraço. Obrigado, já alcancei o que eu queria. Agora, não. Ele sai do caminho, ele sai de um caminho parado para começar a entrar num caminho em movimento. Seguir a Jesus, caminhar com Jesus, seguir os passos de Jesus, é sair da beira do caminho e viver um caminho. De repente você está aqui ouvindo toda essa live, toda essa mensagem e falou: Arthur, estou muito tempo parado. É hora de começar a movimentar. Movimentar os sonhos que Deus plantou no teu coração. Movimentar os desejos de: mas eu me frustrei. Eu estava na igreja e eu fiquei frustrado com o pastor, com o líder. Isso aconteceu lá, vai acontecer hoje e vai acontecer amanhã. A questão é que Jesus nunca vai frustrar as nossas vidas. Se você for para uma igreja servir, coloque o seu coração. Se você for para uma igreja participar do culto, coloque o seu coração na pessoa certa. Mas ele falou uma coisa que eu não concordo. Fica com aquilo que você concorda. De fato, nós homens somos falhos e temos muitas falhas, mas ele não tem falha alguma. Então, quando ele quer buscar um relacionamento contigo, será um relacionamento perfeito. Essa passagem de Marcos capítulo 10, a partir do versículo 46, que chama o cego em Jericó, ela é uma mensagem para que a gente tire da nossa vida toda limitação, tire da nossa vida tudo aquilo que nos trava, nos impede, para no final do versículo entender que nós precisamos seguir a Jesus pelo caminho. Existem pessoas que vão pegar agora o telefone aí e vão digitar: preciso, eu quero seguir Jesus no caminho. É uma mensagem simples, mas se eu que sou homem ilimitado e todas as pessoas que estão aqui na live estão vendo, imagine ele que está lá no céu, está falando: opa, ela quer me seguir no caminho? Então beleza, já fotografei, já registrei. Mas não digita isso não. Não fale isso não. Por que você vai digitar só porque ele falou? A fé é uma situação tão simples que se a gente ouvir apenas uma instrução: Jesus, eu estou parado no caminho, só que eu quero seguir no caminho contigo. Eu não quero obter uma cura hoje para amanhã voltar para a minha vida de pecado, para a minha vida limitada, para a minha vida sem propósito. Então, você que está aqui vivendo uma vida parada, sem propósito, sem milagre, o que você tem feito? Tem orado? Tem falado? Tem gritado? Tem pulado e chamado a atenção de Deus e falando para Ele que você quer sair dessa limitação? Ou de repente para você: não, tá muito bom, do jeito que tá muito bom, para quê?
mudar, para que transformar? E aí é o seguinte, a gente sempre pega o exemplo pior, né? Tem gente pior aí, pô, eu tenho que dar graças a Deus. Mentalidade. Existem pessoas que estão em situações piores porque elas não querem sair da beira do caminho. Elas não querem seguir o caminho. Então não fique preso a pessoas que estão numa situação pior. Aí, mais uma, ó, eu quero seguir o caminho. Quantos estão aqui nessa live que ouviram essa mensagem e que podem dizer, estava parado no caminho, só que agora eu quero seguir o caminho. Automaticamente algo novo hoje vai acontecer na sua vida. Algo novo vai se aproximar da sua vida por uma atitude simples. Bartimeu precisou gritar. Algumas pessoas que estão aqui, eu quero viver algo novo. Isso vai atraindo a presença de Deus, vai atraindo a atenção de Deus. Há muitas pessoas, não vou falar nada não. Jesus estava cercado por uma multidão e a palavra de Deus não fala nada da multidão. Eu quero viver algo novo, eu também quero viver algo novo.